prazer ter você aqui hoje, Carla. Estou muito emocionada. É tão bom ver assim toda a tua trajetória nesse mercado. Você fala com autoridade, você fala com conhecimento. Meu Deus, que momento incrível que você vem vivendo. Há quantos anos, Carla, que você já está nessa jornada? Na educação ou na psicopedagogia? Na psicopedagogia, nessa autoridade na internet. Educação, vou começar pela educação. Na educação, 25 anos, né? Então, assim, uma trajetória que passei por várias fases, né? E o que me trouxe para a psicopedagogia foi a educação. Então, eu estou na psicopedagogia há uns 11 anos. Uns 11 anos. Por aí. Por aí, 11 anos. Carla, fala um pouquinho 11 não, Marisa, mim. peraí. Então, 11 anos não. Só a Karina vai não, fazer já 18? Tinha Karina. Já tinha Karina. Então, assim, e você engravidou? Sim. Nossa, eu tenho quase 18 anos, sim. Nossa, eu perdi nesse tempo. E foi minha aluna, meu tempo, Deus. Né? É verdade, porque meu neto era piquititinho quando eu estava nessa trajetória de dar aula pelo Brasil aí. Praticamente assim, beirando os 18 anos. É verdade, meu Deus, o tempo voa. Carla, fala de você, fala quem é Carla Silva. Olha, eu vou começar pelo que eu sou realmente, né? Apaixonada. Eu sou apaixonada por aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Então, assim, persigo a vontade de Deus em tudo que eu faço. Não consigo colocar a minha mão em nada se não for com o temor que o Senhor me dá para fazer. Mas Ele que conduz a minha vida. Então, Ele que conduziu a minha vida na educação, como professora, e aí profissionalmente, né? Como professora, como psicopedagoga, que eu não sei se você sabe, tem uma história na psicopedagogia que a gente pode falar, como que eu cheguei lá, né? E agora, né, terminando o meu mestrado em novas tecnologias digitais educacionais, escritora de livros, agora eu posso dizer livros, porque são 2. Ministro cursos presenciais, online, e já alcancei, junto com meu esposo, no marketing digital, mais de 80 mil professores por esse Brasil. E nós estamos aqui para impactar e transformar essa educação. Então, eis-me aqui para fazer a vontade de Deus naquilo que Ele me levantou. Amém. Nossa, mas é linda. Eu fico babando quando você fala. Mas eu conheço a história da sua chegada na psicopedagogia. Conheço. Você já me contou. Eu cheguei doente na psicopedagogia. Então, agora conta pra gente. Como foi essa jornada para você chegar nessa profissão tão linda, tão... Então, eu posso chorar, né? Porque eu já tô eu aqui, também. Ó. Eu também estou muito emocionada por você estar aqui, né? Porque eu sei o quanto você também me admira. Sim. Eu lembro o dia que eu entrei numa live e você falou, meu Deus, a minha professora está aqui. Me emocionou. Isso. Às vezes a gente está falando sobre isso. A gente não dá... a gente não tem noção do que a gente faz, né? Na vida dos outros. Sim. E eu, enquanto professora, eu sei o quantos ex-alunos me seguem, né? A Aretusa de Macaé. Nossa, essa menina está na minha vida, ela tem uma história comigo linda. E logo que eu a conheci, ela ficou viúva. E a gente tem uma história linda. E a primeira coisa que ela fez quando viu a propaganda da Bienal foi me chamar e dizer, eu quero meu livro, eu quero te ver. Então, assim, é muito bonito. Sim. E a gente não tem noção. Eu não tinha noção. Aquilo que você falou agora para mim. Né? E a gente não pode ficar guardada. Não pode. Né? E a psicopedagogia, ela é encantadora, ela é transformadora, ela é linda. Né? Fala para mim. Fala para o nosso público. Então, como você chegou na psicopedagogia. A educação, ela foi algo que... Por que eu falo tanto de Deus, né? Porque não tem como separar uma coisa da outra, né? E quando eu com os meus 14 para 15 anos, entrando no magistério lá para fazer a formação de professores, a minha história começou ali, né? E durante todo o meu percurso eu fui descobrindo onde Deus queria que eu atuasse. E aí, enfim, me formei professora. Com 19 anos, eu comecei a trabalhar numa escola grande, próximo da minha casa. E dali eu comecei, né, a trabalhar com a carteira assinada, né? E queria me aposentar naquele lugar, porque eu comecei a amar aquilo que eu fazia, unindo ao propósito que eu já tinha clareza, que era lá, nesse lugar, não físico, né, mas na educação que o Senhor me queria.
E aí o que acontece? Com os alunos, eu sempre tive uma certa sensibilidade, Marilza, de tentar entender por que as crianças não aprendiam do mesmo jeito. Se a gente faz o mesmo planejamento, a gente faz o mesmo estímulo, por que uns vão e outros não vão? E eu comecei a questionar certas coisas que eu não conseguia encontrar resposta quando eu perguntava para uma coordenadora, para um professor mais antigo, porque eu era nova, né? Então, assim, 19, 20 anos, eu não sabia de nada daquilo. Eu saí com a cara, com a coragem do magistério para estar numa escola grande. Então, eu comecei a receber certo suporte, sim, mas os questionamentos que eu trazia, eu não tinha essas respostas. E o tempo foi passando e eu, inquieta, que você conhece, fui... Te conheci, vindo na minha mesa toda várias hora, vezes. né? Toda hora te perguntando coisas. Por quê? Porque eu preciso aprender para que aquilo faça sentido, para que eu possa alcançar um determinado objetivo. Então, eu sou essa pessoa questionadora e pesquisadora. Então, eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento da criança. Tinha uma psicopedagoga amiga minha lá na escola que eu trabalhava. Nessa época, eu já era coordenadora. Que eu perguntava as coisas para ela. Mas, vem cá, que história é essa aí de TDAH? Na época, quase não tinha se falava assunto, nisso. não. Meu primeiro aluno tinha dislexia. Eu nunca tinha ouvido que falar. É isso? Só existia isso. Né? Exatamente. Ou então, aquela criança que era intitulada criança com probleminha, que a gente não sabia que Dislexia probleminha era esse. Não era isso? Dislexia gadernal. Era só isso. E aí, esse meu questionamento, ia me levava a fazer cursos. Então, meio que eu comecei de trás para frente. Ela falava assim para mim, Carla, você já é psicopedagoga, só que você não sabe. Aí eu, mas como assim eu sou psicopedagoga? Ela, você já começa de trás para frente. Se você fizer agora a psicopedagogia, o curso, você já pode atuar, porque os cursos que você tem, o conhecimento que você tem... E eram pouquíssimas profissionais formadas na época. No Rio de Janeiro, só tinham, acho que 2 faculdades que tentavam abrir a pós-graduação e não conseguia. Por quê? Porque eu me inscrevia em todas. Todas as vezes que abria, não tinha número. E aí, aquilo me angustiava. Foi quando eu encontrei a pós-graduação que eu fiz, né? E aí, a proposta foi ir para São Paulo. Falei, eu vou para São Paulo, porque aí lá vai ter turma. Eu estava disposta a fazer isso quinzenalmente, sem ter dinheiro, sem saber, eu só tinha a minha cara e a coragem, só isso. A vontade. Parece até aquele filme, né? A cara, a coragem e a vontade. Mas assim, e aí foi assim que começou. Até que quando eu fiz contato com o pessoal de São Paulo, eles disseram assim, por que você não fala com a gestora do Rio para vocês tentarem abrir uma turma aí? Eu falei, poxa, abrir turma? Conversa com ela. E aí foi assim que aconteceu. Abri uma turma de 35 ou 36 alunos. Dentro da igreja? Não, antes da igreja. Era na escola que eu trabalhava. Foi? Sim. Só aí que foi nesse transferida para a igreja? Sim, só que nesse período eu estava doente emocionalmente. Eu estava com síndrome de burnout. E aí o que acontece? Eu não queria ver o quê? A escola na minha frente. Por quê? Porque eu não estava bem emocionalmente. E ali eu ia com o meu marido, eu tive um mediador. O meu marido foi meu mediador. Ele sentava do meu lado e aí falava, Carla, você vai para a faculdade, você vai para pós, sim. Só que estar naquele ambiente não estava muito bom para mim, né? E aí, enfim, mas eu tinha que fazer. Só que antes de falar desses detalhes, eu quero ressaltar que quando nós temos um propósito e um objetivo naquilo que nós temos, Deus se encarrega de fazer absolutamente tudo para aquilo acontecer. E eu tinha vontade, fui lá, montei a turma. Por que eu montei a turma? Porque eu queria fazer. Porque você queria fazer. Eu queria fazer atrás dos alunos. Exatamente. Então, tinha uma vontade. Beleza, eu vou tentar isso. A outra coisa foi em relação à parte financeira. Por ter aberto essa turma, a gestora chegou para mim e falou, entregou os carnês para todo mundo lá, 24 parcelinhas. E aí, eu, feliz da vida que eu recebi o meu, porque eu estava como aluna, né? E aí, ela chega com o meu e só tinha uma página. Aí ela disse assim, depois eu converso com você. Não entendi nada, né? Falei, beleza, o que vem por aí? Ela simplesmente disse que a minha pós-graduação, eu não precisaria pagar, porque eu abri aquela turma. Eu só precisaria pagar a taxa do certificado. E aquilo, para mim, foi assim, uma provisão de Deus na minha vida. Então, eu ganhei a minha pós de psicopedagogia. Ganhei. E era ali que Deus queria começar uma nova fase da minha vida. Então, depois de 2 anos e meio ali, fiz a pós, ainda em tratamento de burnout, tomando antidepressivo, tomando
tantas coisas. Deus tirou daquela escola, me levou para a igreja. Foi lá que você começou, né? Naquela sala lá daquela igreja. Todo mundo levava o lanchinho, o almoço. Lanchinho, a gente almoçava junto. Eu fazia a lista das quentinhas, né? Então, assim... Era um momento gostoso. E a maioria da turma tem contato comigo. Olha que legal. Muito gostoso, né? Acho que todas elas. E foi lá que tudo... Foi nessa trajetória que tudo começou, né? Então, uma dor que me gerou dessa inquietação e que me trouxe a pesquisar e continuar oferecendo para aquela criança a chance dela se desenvolver, né? E aí, nesse caminho, neurociência surgiu e tantas coisas, E aí né? o mundo vai crescendo, o mundo se abrindo, o leque abre. Carla, você era tão inquieta que você queria tanto mais, que logo que você... Na aula, né? Você soube que eu tinha um consultório, que já era uma clínica, 3 salinhas. De uma sala eu fiz 3, depois fiz uma sala de aula e fui crescendo. E você pediu para ir para lá. Não tinha nem estágio. Não tinha. Você pediu para ir para lá. E aí eu vendia pós-graduação. Aí você foi vender pós-graduação. E uma oportunidade também que tinha, e você foi trabalhar com aquilo. E você não saía da minha vida, assim, né? A gente estava ali sempre junto. Mas você... teve um início, uma estratégia digital que eu não sei. É a minha visão, né? A visão de muitos pesquisadores e de muitas pessoas com autoridade no mercado. Mas não é um pensamento que hoje as empresárias, as profissionais psicopedagogas têm. Então, é isso que a gente quer. É virar a chave delas também. Porque a gente não quer crescer juntas. Assim, isoladas, né? Não, eu não vou crescer sozinha. Eu vou pegar na mão dessa, eu vou pegar na mão dessa. Né? Isso faz diferença. Isso faz uma diferença. O prazer que a gente tem de ensinar ao outro a ser também. A gente sofre até com isso. Você não sofre, não? Poxa, às vezes eu vejo uma pessoa e falo, essa daí tem um potencial, vai. Tem potencial, mas... ela não vai, tá nela, né? Sim, tá nela. E como você vê isso? Então, é exatamente assim. E como eu disse no começo, eu tenho uma missão de transformação, porque eu sou a transformação. E muitas pessoas se conectam comigo hoje, muitas professoras se conectam comigo hoje por causa do meu testemunho de vida. E aí acabam vindo numa trajetória... storytelling, né? É isso aí, junto comigo. Então, quando eu fui para a internet, que eu não fui sozinha para a internet, né? O meu marido me colocou na internet sem eu saber, né? Como eu estava te falando no nosso intervalinho. Ele gravava as minhas palestras e postava num canal do YouTube sem eu saber. Só que as pessoas ficavam vendo a minha palestra e depois vinham conversar comigo. Carla, olha aquele conteúdo assim, assado. Aí eu, como assim? Onde é que está isso? Aí eu liguei para o William. Eu, num evento, acho que foi em Maringá, a menina falou, nossa, eu assisti uma palestra sua falando do cérebro e tal. Aí eu, como assim? Onde você viu isso? E aí o William falou, não, coloquei lá no YouTube. Eu, pelo amor de Deus, tira aquilo de lá. E se eu falei alguma coisa errada? E quando a gente se olha e fala, meu Deus, mas eu tô descabelada. Eu com esses cachos aqui, eu sempre fico doida. E aí, assim, a minha autocobrança sempre me sabotou. E até hoje ela me sabota. Por quê? Porque eu quero a coisa bem feita, porque eu quero o conteúdo bem feito. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eu comecei a me abrir para esse mundo digital, eu comecei a mostrar quem é a Carla, de fato, eu comecei a atrair essas professoras, cheias das mesmas coisas. As mesmas queixas. Quais as queixas? Insegurança, sem ferramenta de trabalho e tudo mais. É isso que eu encontro na psicopedagogia. Só que aí, nesse percurso, eu comecei a mostrar para elas, primeiro, quem elas são. Porque isso virou a minha chave. Isso. Eu descobri quem eu sou em Deus, me fez entender assim, bem, se Deus está falando que eu sou essa pessoa, então eu vou fazer isso porque eu sei que Ele vai me garantir. E aí hoje as professoras, elas falam assim, nossa, eu quero ser psicopedagoga, eu estou fazendo psicopedagogia por tua causa. Você deve ouvir isso direto. Eu ouço né? muito isso. Eu quero fazer psicopedagogia porque você me inspirou. Nossa, sua história me inspirou. Carla, isso daí é exatamente isso que eu vivo na sala de aula. É exatamente isso que você falou. Então, isso foi conectando e atraindo. E a minha história atraía essas pessoas. E aí, aquelas acomodadas nem chegam perto, Marilda. Exatamente. O percentual é muito baixo de professor. Entendeu? Que busca, que tem essa sede de aprender. Você não acha assim, isso? Eu não acho que seja baixo, porque eu olho para quem quer. Se eu ficar olhando para quem não quer,
isso vai tirar minha energia, minha vontade. Então, se 10 querem, esse é o grupo que eu vou trabalhar, porque esse aqui é o que vai fazer a diferença. Exatamente. A gente já vendeu mais de 80 mil cursos na internet. Só que desse percentual, a gente tira lá quem nunca acessou, quem acessou até a metade. Mas quantos daqueles acessaram estão tendo sucesso e fazendo valer nas salas de aula? É para esse que eu quero olhar. Eu vivenciei isso. Eu paguei o seu curso para professoras minhas e teve professora que não acessou. Sim. Quando eu perguntei, e aí, você está gostando muito da Carla? Ela é maravilhosa, não é? Ah, eu vou entrar, é verdade. Eu tenho que entrar, eu vou tentar esse sábado. E cheio de problema na sala de aula. Então, é mentalidade. Mentalidade. Né? Mas eu acho, Carla, que hoje no mundo tecnológico, no mundo que a gente tem, hoje de conhecimento, eu não tinha isso na época que eu tinha uma criança que com dislexia. Quando a diretora falou, eu falei, mas o que é isso, dislexia? Eu não sabia o que era aquilo. E eu fiquei incomodada com aquela criança, eu fui pesquisar. E eu não vejo, sabe? Eu, como dona de escola, como gestora escolar, eu não via na entrevista. Essa vontade, né? É isso que você falou. Eu não contratava quem não tivesse energia para que não derrubasse a minha energia. Né? É isso aí, mais ou menos. Sim, é exatamente isso. E eu precisei entender isso porque enquanto a gente perde tempo com quem não quer, a gente deixa de alcançar o potencial de quem está desejando avançar. Maravilhoso. Então, eu prefiro olhar para aquilo e vamos lá. Se eu tenho 10 que querem, e ensino os professores a mesma coisa em relação ao ambiente escolar. Mas a gestão, mas não sei o quê, porque a gente sabe como é que é a luta, né, do professor na sala de aula, na escola. Então, eu digo assim, fecha a tua porta e faz a tua parte. O teu trabalho vai aparecer. Porque a gente incomoda. Exatamente. Quem quer muito incomoda. Exatamente. Carla, você ainda atende consultório? Atendo 2 vezes na semana. Ainda não consegui me desprender do consultório. E olha, com essa vida toda corrida, você consegue atender. Sim, é assim, na verdade, o consultório para mim além de uma realização, é ali que eu experimento muita coisa também. Sabe? Verdade. Porque, assim, onde eu teria pesquisa. Exatamente. O tempo inteiro eu pesquiso, o tempo inteiro você me conhece e sabe que, assim, os questionamentos, eles vêm. Então, o consultório ainda é um grande lugar para que eu possa exercitar aquilo que eu pesquiso, para que eu possa aprender mais das novas crianças que estão chegando. Então, estou 2 dias na semana e me divido dessa forma. Eu fiquei na supervisão durante anos, né? Minha clínica foram 15 anos, mas hoje... faz supervisão. Hoje eu estou só na supervisão. Só na supervisão. Eu não tenho mais a disponibilidade do tratamento, mas o que me encanta, a avaliação. Avaliação, eu amo avaliar. Ai, avaliação, não consigo. Estou na avaliação, continuo avaliando, mas eu não consigo. Faço anamnese online, me desdobro, vou para o consultório, faço a avaliação da criança, não consigo me separar. E o fato também, é mais ou menos isso que você falou, o fato também de receber o outro, e cada um é diferente do outro, nossa. E eu vou vendo coisas diferentes. E o programa Neurocog, que eu trabalho com as psicopedagogas, é exatamente para isso. Eu criei uma metodologia diferenciada na psicopedagogia para avaliar. Eu não consegui imaginar como hoje, um momento tão tecnológico, você leva 10 sessões para avaliar, a família sai correndo. Toca aqui, porque eu falo a mesma coisa, não tem como 10 sessões você prender... E sabe por que não tem como em 10 sessões? São 2 meses, a gente está falando de 2 meses. A gente está falando de urgência. Exatamente. A gente precisa alcançar a escola, a gente precisa desenvolver a criança, a gente precisa dar acalento para essa família. Como que eu vou sentar na minha mesa e aguardar 10 sessões ou 12? Ainda para entregar um relatório. Não existe isso. A criança não tem esse tempo. Mesmo te mostra isso e te dá subsídios, né? E os testes infindáveis que você não tem como. te enrijece. Gente, ai, Marisa, a gente tem que preparar o profissional para que ele tenha um olhar diferenciado. Sensível. E olha, autoridade para que ele tenha condições de reconhecer aonde está. Porque às vezes numa anamnese você já está batendo aquela hipótese, mas o pai e a mãe, eles têm um olhar diferenciado do profissional. Quando você recebe a criança no primeiro encontro, aí eu falo assim, Senhor, não, eu não estudei para isso, porque no primeiro encontro,
no encontro, você já pensa em tanta hipótese. Sim. Você já vê tanta coisa que é impossível 10 sessões. Impossível. É impossível. É isso. Impossível chegar lá, esperar tanto, né? Tanto tempo. Aquela família está angustiada, né? É preparar a escola. Olha, eu recebi um caso de 10 anos. A criança está na psicóloga. Não estou falando mal da colega. Mas o problema é o olhar rápido. Quando ela sentou comigo num bate-papo, ela deu uma acelerada. Ela não era minha aluna. Mas sabe aquele bate-papo gostoso de um café? Sim. E que ela deu uma virada de chave? E o processo foi rápido. Eu terminei a avaliação, ela correu para a escola e ela fez assim um trabalho lindo e rápido, acelerado. Sim. Mas se eu não tenho uma avaliação onde eu busco aqueles outros profissionais, que eu busco a escola, que eu conheço aquela criança como todo, não perde tempo? Muito tempo. E a criança não tem esse tempo. Esse cérebro, ele precisa ser desenvolvido quanto antes. E claro que tem muita coisa que nós vamos ver no decorrer, demanda outras avaliações. Mas a urgência precisa ser vista. Então, aí eu vou levar 2 meses para avaliar. Já foi perdeu um bimestre desse ano letivo. Daqui a pouco, quando você começa a intervir, fechou o semestre. E a criança fica paralisada meio ano. Exatamente. É muita coisa, é muito tempo parado, né? E as provas acontecendo bimestralmente. E aí eu tenho que fazer o teste XYZ. Gente, olha só, eu respeito muito, muito, muito cada protocolo. Mas tem muita coisa que parece que não há vivência prática para entender que aquilo ali pode ser prático. Exatamente. Pode ser prático. E mais rápido. E mais rápido. É lindo ouvir isso. Nossa, eu tô sempre assistindo uma live, alguma coisa sua. Eu tô sempre ali ligadona, né? Eu nunca me desprendi e vejo que crescimento, que coisa linda. Mas você se tornou uma psicopedagoga de referência, uma autoridade no mercado. E hoje, quem é a Carla? Esposa, mãe, serva de Deus. Quem é essa Carla? É a mesma Carla, tão dedicada, né, a tudo, né? Eu acho que uma das minhas principais características é dedicação. Eu me dedico muito às coisas que eu faço. Isso, ao mesmo tempo que é um lado positivo, também é um lado negativo, porque essa dedicação sempre me carrega na busca de uma perfeição e autocobrança, como eu falei antes, né? Mas eu procuro ser sempre dedicada ao meu marido, não abro mão do meu casamento, né? E entendo que o meu casamento é fruto daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida e que a base da nossa família é a nossa união. Então, primeiro de tudo, vem o meu relacionamento com o meu marido, que é o meu parceiro, meu amigo, o meu sócio, eu diria. É verdade. A gente trabalha junto, né? O meu é minha equipe, só ele. Ele é meu mentor, é o meu coach, ele ele é tudo em uma pessoa só, porque se não fosse por ele, você não teria me descoberto. Certamente eu estaria lá ainda, embaixo da mesa, né? Mas foi ele que me impulsionou. Depois disso, vem os nossos filhos, que são as flechas que nós temos, exatamente, né? Então, os filhos, eles são para serem lançados. E aí, a minha dedicação aos meus filhos vem justamente com essa compreensão de que são heranças de Deus. E como que eu estou cuidando dessa herança? Eu não posso negligenciá-los, né? Claro. Então, eles são, depois do meu marido, os meus filhos, né? E aí, nesse meio todo, faço a obra de Deus, né? Nós temos cargos de liderança na nossa igreja, fomos chamados para discipular pessoas, famílias. Então, está muito junto, né? Agora, com o desafio do nosso filho, do Bento. Então, assim, tudo isso, até ontem, acho que foi ontem que eu ouvi de uma pessoa que conheceu uma das fisioterapeutas que trataram do Bento lá no hospital, enquanto ele internava. E aí ela disse assim, você não sabe como ela falava de você. Ela dizia assim, aquela mãe é uma leoa. Ela bota... Assim. Ela é uma leoa. Ela vai lá, ela questiona todo mundo e tal. Porque, assim, eu não posso aguardar. Eu tenho que aguardar o tempo de alguém. É o tempo do meu filho. Ele precisa ser atendido naquela hora. Isso não é um egoísmo. É porque, neurologicamente, ele precisa de estímulo. E eu tenho que buscar isso. Eu não posso ver o tempo passar, né? Então, sim, eu sou uma leoa. Eu te conheci, ou você estava grávida, ou você engravidou logo depois da pós, né? Que foi a Estelinha, né? Depois da pós foi a Estelinha. Foi a Estelinha. Foi logo depois. Depois da pós foi a Estela. E a Karina era bem pequenininha. Era bem Quantos pequenininha. anos a Karina já tá? Então, a Karina fará 18 anos, né?
Ela fará 18 anos. E aí veio o Bento. Aí veio o Bento. Essa trajetória do Bento, você conta pra gente como foi isso? Foi tudo tranquilo? Teve uma doula, né? Que cuidou de você. Cuidou, uma equipe. Uma equipe, toda direitinho. E como foi tudo isso? Como aconteceu tudo isso? Você quer contar pra gente Posso um pouquinho? contar. É porque, assim, as peças, elas vão se encaixando, né? Então, assim, eu virei uma apaixonada pela neurociência, os processos cerebrais. E a psicopedagogia, aprendi com você, a gente precisa caminhar com aquilo que tem na nossa frente, mas voltando para entender todo o percurso dessa criança, né? Exatamente. E a neurociência, ela veio trazer respostas quando eu entendi sobre o desenvolvimento infantil. Exatamente. E aí entender como o cérebro se processa, como ele desenvolve em cada etapa. Nossa, faz muita diferença. Esse livro, A Neurociência na Sala de Aula, a gente tem que fazer a segunda edição, né? A editora está cobrando e eu estou desesperada com tudo isso. E nessa segunda edição, eu tenho que reunir os coautores. E no meu capítulo eu falo isso. Né? Que a gente precisa entender todo esse processo. Todo o processo. E para você chegar na neurociência, você tem que percorrer caminhos. Exato. Entender do corpo, do movimento, de todo esse processo de aprendizagem até chegar na neurociência. Sim, sim. E eu falo sobre isso o tempo todo. Isso, e ter essa clareza foi maravilhoso para mim. E aí, o que isso tem a ver com o Bento? Tem a ver que eu tive uma gestação muito boa. Foi a melhor gestação, assim, a nível de emocionalmente sempre forte. Um barrigão enorme. Madura emocionalmente. E, então, assim, fortalecida em vários aspectos da minha vida. Dedicada às atividades físicas. Porque eu engravidei com 41, né? Então, assim, já estava com 41 anos. Então, assim... E todo esse percurso foi um percurso de acompanhamento. Não era uma gravidez de risco pelo ponto de vista da minha saúde. Mas os médicos, alguns falavam, não, 41 anos, alguns falavam que era de risco, outros, não é. Hoje em dia não é mais risco, você está bem na sua saúde e tal. Então, eu fui uma gravidez tranquila. Bento se desenvolveu tranquilamente também. Nós fomos até o tempo que eu queria muito um parto natural. Né? Se não desse um parto natural, beleza, faria cesariana sem problema nenhum. Mas depois de 7 anos da Estela, eu tinha essa possibilidade. E eu não tive as meninas naturalmente porque eu não tinha conhecimento que eu poderia ter tido. Né? Então, a Karina nasceu com um parto marcado, o médico me induziu a fazer uma marcação de uma consulta. A Estela, eu não aguardei o tempo, ela já estava dando sinais, se eu esperasse mais um dia, talvez a Estela nascesse naturalmente. E o Bento foi exatamente a mesma coisa, eu fui sendo acompanhada, e aí, se ele não tivesse sinal de nascimento até o dia seguinte dessa minha consulta, eu faria uma cesariana. E aí, beleza, a médica falou, vai para casa, tá tudo certo. Sentiu ele, já estava encaixadinho, através do toque que ela deu. Eu falei, mas eu não estava sentindo nada, estava tudo bem. Fui para casa. Deu meia-noite, eu senti uma pontada forte e a minha bolsa estourou. Vi saindo, né, o líquido, liguei para a doula, liguei para a enfermeira obstétrica, todo mundo, né? Não, Carla, tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Beleza, a doula já estava se preparando para me acompanhar para ir para minha casa. Só que depois dessa primeira contração que eu tive, as próximas, elas vieram muito forte, muito forte, muito forte. Eu não tive intervalo de contração. O William tentou fazer a marcação no aplicativo, ele falava, Carla, você está falando que é para começar a marcar. Mas não está tendo intervalo, eu não, mas está doendo mais. E só via assim, doía mais, doía mais, era mais difícil ainda entender, né? Mas assim, eu tava bem instruída, eu tinha conhecimento para aquilo. Eu sabia que teria um intervalinho entre esses picos. Só que eu só tinha pico. E aí, o meu trabalho de parto durou aí 3 horas só. E aí, nesse tempo, a doula chegando em casa, a gente pronto para sair de casa, fomos para o hospital, o Bento nasce no carro. A 2 minutos de chegar no hospital, sem sinal vital. Nenhum sinal vital. A única coisa que a gente tem, assim, na hora, né, que quando a doula ligou para a equipe médica que estava nos aguardando lá, eles disseram que
perguntaram, o cordão umbilical está pulsando? Tá pulsando. Então, vocês estão a quantos minutos daqui? 2 minutos daqui. E quando nós chegamos, eles já estavam com todos os equipamentos lá. Tesoura, ambu, tudo. Cortaram o cordão umbilical, levaram o Bento para um lado, eu para o outro. E eu ali sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, mas com a esperança de que no outro dia eu estaria com o meu filho nos meus braços, né? E esse tempo duraram 4 meses dentro de uma UTI, onde nós fomos aos poucos entendendo aquilo que estava acontecendo com o Bento. Então, ele levou, segundo o médico, foi falar no nosso quarto, que ele levou 20 minutos para ser reanimado. Esses 20 minutos houve perda de massa cerebral, a asfixia fez com que ele tivesse um dano cerebral muito acentuado, né? E que, assim, não deu para o Bento uma autonomia no desenvolvimento de um bebê. Então, respirar sozinho, chorar, participar, nada disso. Aí eu entendi que todo o cérebro do Bento havia sido afetado, né? Do tronco cerebral a neocórtex. Uhum. E várias áreas, né, do cérebro. Eu, meu Deus, como é que é isso? Só que eu não entendi na hora. Eu não tive essa clareza. Deus foi guardando. Acho que Deus guardou o conhecimento um pouco para que eu não me desesperasse na hora. A mãe não era profissional nesse momento. Entendeu? E a gente não Eu sabia que tinha um dano, mas eu não sabia o grau disso. Eu não sabia o grau disso. E o médico foi muito sincero com a gente e pediu para que a gente pudesse observar o Bento 72 horas. Então, eu acredito que ele tinha dado para o Bento ali 72 horas. Passaram-se as 72 horas, passaram-se os primeiros 15 dias, passaram-se... E a gente ali orando apenas, né? Orando muito, eu fiz muito, parte muito. Do grupo de oração, né? De transmissão e grupo de oração. Isso. E aí, naquela ocasião, uma oração que eu fiz junto com meu marido foi a seguinte: Senhor, se for da tua vontade levar o Bento, leva o Bento. Mas, se for da tua vontade que ele sobreviva, nos faça viver milagres todos os dias. E vocês vivem milagres? E nós vivemos milagres todos os dias. Todos os dias. Então, o Bento, ele tem avançado. Deus tem direcionado certos tratamentos. E aí, aquilo que eu achava que eu conhecia... não era absolutamente nada. Nada. Porque aí eu tive que buscar mais conhecimento nesse desenvolvimento para que eu pudesse entender tudo que acontece quando eu ofereço um estímulo e quando ele me responde, como ele me responde. E aí, enfim... E aí, eu recebi de uma seguidora, que eu não sei o nome dela, se você é a pessoa que me mandou a referência daqueles 2 livros que abençoaram a minha vida. Me chama. Porque aquilo foi Deus, Marilza. 2 livros. 2 livros. Que, inicialmente, eles me machucaram muito. Por quê? Pelo título dele. E o título do primeiro era Lesão Cerebral. Eu não queria olhar para aquilo. E o segundo era Lesão Cerebral, papel dos pais no desenvolvimento dos filhos. Mais ou menos assim. Comprei o livro naquele clique que eu dei no link que ela me mandou, comprei. Quando o livro chegou e eu tive eu olhei para aqueles, abri olhei e falei, eu não quero ler esse livro, enfurnei dentro do meu armário. O outro eu nem desembalei o segundo. E aí o que aconteceu nesse percurso? As coisas foram se assentando dentro de mim e tal. A gente estava de mudança, a gente se mudou para uma casa maior para poder dar, que estava sendo construída. Foi nesse meio a gente só queria assim oferecer o conforto que a nossa família precisaria e o atendimento que o Bento precisaria, sem tirar o conforto das meninas, sim, sem tirar a privacidade delas, porque eu receberia todos os dias. Minha casa é aberta, bota a mão na porta, entram lá para poder atender o Bento. Então, é assim. E eu não queria, naquele momento, deixar de dar para minhas filhas esse momento delas, né? E a gente foi para uma nova casa, e aí a gente começou a embalar as coisas, e eu encontrei esse livro, né? E aí eu senti vontade de jogar ele fora. E ele mexeu com você, te transformou. Por quê? Quando eu abri o segundo livro que estava embalado e que eu vi o papel dos pais, eu comecei a ler esse.
Quando eu comecei a ler esse, falava de uma pessoa que aos 15 anos de idade tinha tido uma lesão cerebral muito acentuada também e que deram 15 dias de vida e depois se tornou um médico renomado, tratado nos Estados Unidos e tal. Eu falei, pô, eu não tenho como tratar meu filho nos Estados Unidos. Mas eu falei, isso tem tantos anos, eu vou eu vou procurar na internet. Coloquei lá, método Doman. E aí veio lá, Califórnia, não sei o quê. Eu falei, ih, caraca. Não é minha realidade. Não é minha realidade. E aí, quando eu fui procurando mais um pouco, botei o nome do autor do livro. E aí apareceu aquele livro que me impactou e eu queria jogar fora. Olha. E aí, quando eu abro aquele livro que eu queria jogar fora, tem lá ainda uma notícia de jornal falando do testemunho desse outro autor do livro que eu estava lendo. E de 1985, numa notícia dizendo que um tratamento XYZ mudou a história daquela pessoa e tudo mais. Então, eu estava vendo um livro onde eu contava o testemunho e o outro livro do cara que fez todo o programa para aquele cara que sobrevivesse. Resumindo, encontrei essa equipe que veio para o Brasil com um polo. Bento nasceu em maio de 23 e a equipe veio para cá em julho de 23. E aí fizemos a nossa capacitação com essa equipe, estamos sendo acompanhados por essa equipe. Eles avaliaram neurologicamente o Bento. Bento estava no começo do programa, há menos de um ano atrás, com 0,45 de idade neurológica, ou seja, antes de um mês a idade neurológica do Bento. E fizemos a reavaliação do Bento e ele foi para 2,36 de idade neurológica. Ele não sentia nada, Bento não abria os olhos, Bento não reagia. Agora Bento reage ao gosto, ao toque. Aí ele ouve a nossa voz, ele abre os olhinhos. Ainda não tem autonomia respiratória, mas ele já não está mais com oxigênio, somente com respirador. E tudo isso a neurociência nos presenteando com conhecimento que a gente ainda não tem noção. Não tem. Não tem noção. Ela é imensa, ela é ampla. E quanto mais se estuda, menos a gente sabe. Sim. Isso é na nossa vida, mas a neurociência, ela é linda demais, né? Exatamente. Carla, mas olha só, a gente está num parâmetro de uma mulher que enfrentou tudo que você enfrentou com o Bento, mas você não se acomodou. Você com 2 filhas, Karina com as necessidades dela, avançando no ensino médio e todo o processo de aprendizagem. A Estelinha, né, crescendo e precisando também. Você com o desafio e com essa casa movimentada, cheia de profissionais, todos os desafios do Bento, mas você não se acomodou. Quantas profissionais a gente vê se acomodando? Sim. Né? No segundo episódio, eu tive a Marcela Pauschke, que viveu uma situação bem similar e que também nunca se acomodou. O que você fala para essas profissionais? Que mensagem você traz para essas profissionais que ainda estão paralisadas, já que a gente tem esse propósito de transformação? Sim. Enquanto você estava falando, né, veio uma frase na minha mente que surgiu agora dentro de mim, assim, né? Com base até naquilo que o William fala muito. Ele usa uma outra frase, mas parafraseando a frase que ele usa, é que a missão, ela é maior que o missionário. Então, se eu tenho uma missão, se você tem uma missão, você precisa ter clareza que aconteça o que acontecer, você tem uma missão que é maior que você. E que você precisa alcançar, porque quem te deu a missão garante que você consiga. E assim, como que eu consigo? Eu consigo porque eu ouço a voz de Deus. Eu consigo porque eu busco a minha espiritualidade está fundamentada. Eu busco a Deus porque se tirar Ele, eu não sou absolutamente nada. Então, não, Carla, como você consegue? Eu consigo chorando, eu consigo colocando diante de Deus os meus sentimentos, eu consigo, junto com meu marido, a gente se abraça, tem dia que ele está mais forte e tem dia que eu estou mais forte. Então, a gente fecha a porta do nosso quarto e ali a gente só chora e diz para Deus, Senhor, eu não queria estar vivendo isso, mas a missão é maior que o missionário. Então, existe uma frase, uma palavra que nós temos de Deus que foi, não pare.
E assim, nós não podemos parar. Ontem eu estava ouvindo uma música da Ludmilla Feber que ela fala, nunca pare de lutar, né? Nunca pare de lutar. Nunca. Independente de qualquer coisa, não pare. Por quê? Porque é Deus que garante. Eu não tenho clareza da onde o Senhor vai nos levar com tudo isso. Mas a clareza que eu tenho hoje é que eu preciso viver isso hoje. E algo que eu aprendi na UTI foi um dia de cada vez. E eu prefiro hoje me concentrar e viver o hoje. Hoje, quem está lá em casa é uma técnica que está acompanhando o Bento, daqui a pouco é a médica que está passando, eu estou aqui gravando esse podcast, daqui a pouco eu estou indo para casa. Hoje, eu tenho a minha programação de hoje. Amanhã, eu não sei. E tudo bem para o que Deus quiser fazer amanhã. Para o amanhã de Deus. Acabou. Você conseguiu calar uma mulher tão faladeira. Eu estou aqui sem palavras. Eu estou aqui, primeiro, que nós já nos emocionamos várias vezes aqui hoje. Segundo, porque você já é uma emoção para mim. Eu me inspiro em você, eu aprendo com você. Ah, Marisa. Eu adoro te ouvir. E hoje, além de tudo isso, você ainda lança mais um livro, vai estar na Bienal Vou estar também. na Bienal. Eu vou estar dia 13 e você 19. 19, no dia do meu aniversário. Ai, verdade, 19 de junho. E lançando consciência fonológica, aquela grande paixão que a gente tem por essa consciência fonológica, que sem ela não tem processo de alfabetização formado. Eu falo tanto disso. Você sabe que uma editora me convidou para ser consultora pedagógica e eu aceitei quando eu vi o material. O material, eu não venho ao caso falar o nome agora, mas ele é todo pautado na BNCC e na consciência fonológica. A literação, rima, tudo que você possa imaginar de atividades lúdicas e práticas, esse material tem. Quando eu mandei o meu relatório para ela de observação, ela falou, primeiro, nunca vi um relatório desse. Segundo, que paixão você tem pela consciência fonológica. E você traz a consciência fonológica na prática. O que é esse livro? Como que é isso que eu já tô louca para ter? Na prática mesmo. Porque, assim, consciência fonológica, ele é a chave que vira a alfabetização. Não existe clique sem consciência fonológica. Então, assim, na verdade, nós organizamos o cérebro dessa criança para que ela possa pensar palavras e depois, mais tarde, fazer a relação letra-som. Antes da relação letra-som, consciência fonológica. Então, eu costumo dizer que ele é um manual para o professor carregar com ele durante as aulas, porque lá, além da parte teórica, eu tenho um capítulo só de atividades práticas, brincadeiras, dinâmicas, sugestões de atividades, até mesmo impressas, para trabalhar com as crianças de acordo com os padrões fonológicos, porque tem muita coisa que se diz fonológica e não é fonológica, não se faz consciência fonológica com palavra escrita. Então, são coisas que, assim, eu dou para o professor para que ele coloque esse livrinho embaixo do braço e tenha resultado com a sua turma. Eu dou um passo a passo de como ele deve aplicar a hierarquia fonológica, a importância disso, para que o professor possa entender, não é trabalhar hoje rima, amanhã eu trabalho a literação, hoje é o fonema. Por que o meu aluno não está avançando? Porque você não está organizado. Então, pega a dica aí desse manual, Consciência Fonológica na Prática, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E dê uma passadinha lá. Claro, dê uma passadinha na Bienal do Rio. Eu estarei com Mulheres que Decidem Vencer no dia 13 de junho, às 17 horas, e Carla, 19 de junho, a partir de que horas? De 11 às 13 horas desse dia. Ai, que bom. Você tem endereço da coisa? No estande da Saber Online. Ah, sim. Eu estarei com a Literarte. Legal. Carla, eu estou realmente assim sensibilizada, sem palavras. Eu sou muito grata pela sua presença aqui. Eu recebi a sua mensagem quando a Carol entrou em contato. Eu acho que foi a Amanda, não lembro. E entrou em contato com você e eu fiquei assim muito feliz pela sua prontidão. Né? Você falou, eu fui aluna dela, que prazer, que honra. E eu fico muito feliz com isso. Isso não faz com que eu cresça. Porque você sabe, eu não sei se você sabe, mas depois de todo aquele processo de palestrar com Celso Antunes, vai sair um TBT da gente, de uma fotinha nossa, num evento também de um colega, Ana Beatriz Barbosa, e foi um momento de viajar muito, o Brasil todo, mas eu entrei na caverna e eu me escondi. Então,
ter você como uma referência para mim uma referência, sim, de ter visto você nesse processo tão lindo aí com esse crescimento. Mas por quê? Porque a gente tem um propósito guiado por Deus, sim, né? Isso faz diferença. E eu precisei parar. E foi assim, um momento ímpar na minha vida. Então, hoje, eu agradeço a Deus por você estar aqui, por você estar pronta para me falar essas palavras lindas, por você mexeu comigo. Eu tenho certeza que você vai mexer com muita gente te ouvindo. Que bom. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que a gente possa ter outros momentos desse. Sim, sim. Que vontade que eu tinha de bater papo, que vontade de visitar vocês. Só que ele vontade, em casa. E o dia a dia afasta tanta gente, né? A gente fica tão... faz um dia. Mas um dia, eu vou tirar um dia para isso, sim, tá bom? Sim. Te agradeço. Um beijo grande. Eu agradeço demais também. É muito gratificante poder te reencontrar nessa mesa, compartilhar agora como colegas de profissão, né? Mas aquele respeito da professora sempre fica ainda, né? E assim, muito gratificante poder dividir com cada um que estará vendo esse podcast um pouco dessa experiência. E tô aqui para outros episódios que se você quiser e outros assuntos. E tem muita coisa, muito né? honrada. Tem muita coisa pra gente falar aí nesse campo da neurociência. Esse café com neuro tá uma delícia, de verdade. Obrigada, Carla. Grande beijo.